Muita gente tem dúvida quando está começando a investir numa empresa e quando vai pesquisar a ação para comprar, descobre que tem ação com vários números no final. Geralmente esses números são o número 3, ou o número 4, ou o número 11. Então vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você quer comprar ações da Taesa, certo? Que é uma queridinha do dividendo de todo mundo. Ela tem a Taesa com o final 3, com o final 4 e com o final 11. Qual delas comprar? Qual que é a diferença? Vou explicar para você nesse vídeo qual que é a diferença de cada uma delas e principalmente qual você deve escolher. Porque normalmente o critério de seleção para uma ação é a liquidez diária dela. Então você vai pegar qual tem mais liquidez. E por que dessa daí? Fica comigo nesse vídeo que eu já te explico. Bom, primeiramente, isso é uma coisa do tal do mercado antigo. As ações do mercado novo, ou do novo mercado, acho que é novo mercado, ela já não tem isso. Então se você for pegar uma ação mais nova, ela só vai ter o ticker 3 na final. Essas divergências do 3, 4, 11, às vezes 5, às vezes 7, às vezes tem outras letras. Cara, foi uma coisa que foi criada acho que só para poder dificultar e deixar mais confuso para o investidor. Porque você às vezes pode pensar, tá, mas todo fundo imobiliário termina com 11. E isso é verdade, todo fundo imobiliário termina com 11. Então por que tem TAE 11? Por que tem ações que terminam com 11? Isso gera uma dúvida, né? Então vamos lá, primeiramente, uma ação 3 é uma ação ordinária, uma ação que dá direito de voto. Então, quando tem uma assembleia ou alguma coisa que vai ter uma votação naquela empresa para decidir o futuro da empresa, quem tem ação 3 tem direito a votar proporcionalmente ao número de ação. Agora a questão é, você e eu aqui, por mais que você tenha bastante ações, que você tenha, sei lá, 10 mil ações da Taesa, então o voto não vai decidir muita coisa, porque a Taesa tem muita ação disponível no mercado, e acho que poucas pessoas que estão me assistindo vão ter 10 mil ações de Taesa, né? Então se você vai ter 100 mil ações de Taesa, cara, teu voto não vai ser tão relevante, e você geralmente nem vota também, né? Deixa isso apenas para as pessoas lá da administração da empresa, ou para acionistas realmente grandes, institucionais. Para a pessoa física aqui, o nosso voto, convenhamos, infelizmente, você querendo ou não vai fazer muita diferença. Mas ações final 3 dão direito a voto. Já ações de final 4 são chamadas ações preferenciais. São ações que você tem uma preferência pelo dividendo. Então, geralmente, não sempre, geralmente ações com final 4 acabam recebendo um dividendo um pouquinho maior do que as de final 3. As de final 5 ou final 6 ou final outro diferente, assim, que não o 11, né? Mas que tem um outro final, também são ações preferenciais, só que daí tem alguma diferença no estatuto da empresa que faz alguma discriminação para aquelas ações. Isso varia de empresa para empresa. Por exemplo, ações da Eletrobras, tem a Eletrobras 5, a Eletrobras 6, e isso é alguma coisa própria da Eletrobras que dá a diferença das 5 e das 6, mas elas são ações preferenciais também. E já as de final 11 não são fundos imobiliários e também não são fundos imobiliários daquela empresa. Na verdade, são units. É quando você junta uma quantidade de ação 3, uma quantidade de ação 4, bota num pacote e negocia esse bolo junto. Por que eles fizeram isso? Para tentar dar mais liquidez ou para confundir, sei lá por que fizeram isso. Eu sei que não estão mais fazendo. Viram que não era um negócio legal e resolveram ficar no novo mercado só com ações 3. Só que ações mais antigas ainda tem a 3, a 4, a 11 e outras coisas. Então gera dúvida sobre qual pegar, né? Vamos dar um exemplo aqui do qual é o impacto de você escolher cada ação. Eu vou pegar a Energisa como exemplo. Então na minha tela agora vamos ver o status invest. Digamos que você quer comprar a ação da Energisa. Então você vai procurar por ENGIE3, vai aparecer a 11, a 3 e a 4, certo? Vamos dar primeiro uma olhada na 3. A 3 tem um dividendo de 2,96%. Certo? Tá aqui, ó, tipo ON, de ordinária, e um dividendo de 2,96%. Se eu for para 4, ela tem um dividendo de 4,93%. Então, beleza. As número 4, geralmente, pagam um pouquinho mais de dividendo. Existem alguns casos que isso não é verdade, que as duas pagam igual, e existem pouquíssimos casos que a ação 3 costuma pagar mais que a ação 4. Não me pergunto por quê, mas Itaú é uma delas. E Tube 3 tem um rendimento de dividendo um pouco maior que Tube 4. Não sei porquê. Se alguém souber, por gentileza, me informe aqui embaixo. E a gente tem, por final, a ENGIE 11. O que é a ENGIE 11? Ela é um bolo das outras. Então, se eu descer aqui um pouco... cadê o tipo dela? Opa, desci muito. Aqui, ó. O que é uma ENGIE 11? Ela é uma ENGIE 3 mais 4 ENGIE 4. Então...
Se eu pegar e somar o valor de 4 Eng 4 e uma Eng 3, vai me dar esses R$ 44,95, ou muito próximo dele, tá? E o dividendo vai estar ali uma média das duas também. E aqui tem um ponto muito importante de qual das duas escolher. Vamos dizer que você é uma pessoa que gosta de dividendos, afinal de contas quem não gosta, né? E você resolveu comprar Eng 4. A Eng 4, se eu for descer aqui, para poder ver a liquidez dela, que está para cima, não está para baixo, está aqui a liquidez, R$118 mil por dia. Isso é a liquidez média. Quer dizer que nos últimos 30 dias, na média, foi negociado R$118 mil dela na Bolsa de Valores. Se eu for para a Eng 11, esse valor vai para 147 milhões. Então ela é muito mais líquida, ela tem muito mais negociação. E aí um erro muito comum que as pessoas têm, um pensamento comum que está errado, é pensar, cara, eu vou investir um valor de, sei lá, R$2 mil. R$2 mil, por mais que eu vá na Eng 4, que tem uma liquidez de 117 mil por dia, eu vou conseguir comprar, entendeu? 2 mil é muito menos do que os 117 mil que é negociado diariamente. Então eu vou conseguir comprar tudo que eu quero comprar. Só que não é isso, não é por esse motivo que é recomendado você utilizar sempre a ação de maior liquidez, que nesse caso seria a Eng 11. O motivo não é você conseguir fechar a ordem e comprar, a não ser que você realmente vai investir muito dinheiro, tipo milhões, daí você tem que ir para uma que tem mais liquidez. Mas o motivo que é recomendável para todo mundo usar uma ação de maior liquidez é justamente pela diferença de cotação em momentos de volatilidade. Isso é chamado de spread da cotação e pelo slippage também, que é de você ter que sempre pagar um pouquinho mais para poder fechar a tua ordem. Principalmente quando isso for lançado uma ordem a mercado. Então, se você não entendeu isso daqui, ficou meio abstrato, assim, não deu para entender direito, eu preparei uma apresentação que eu tirei um print de agora a pouco, de como é que estava o broker lá. Então, abri na minha Clear, coloquei Eng 11 e Eng 4. E tirei um print de como é que estava o book de ofertas, para a gente ver o que acontece se você fosse investir nesse momento R$5 mil em Eng comprando tudo a mercado. Vamos lá. Aqui a gente tem o book de ofertas de Eng 4 num print screen, para não ficar aquela loucura de vai e volta com a ordem fechando, para a gente ver o que iria acontecer se você comprasse 5 mil. O primeiro ponto a observar, ela tem muito menos liquidez que a Eng 11. Então veja que esse spread aqui, ó, ele já está meio grande. Tem 7 centavos entre a ordem mais alta de compra, de diferença, até a ordem mais baixa de venda. Então, se você comprar alguma coisa a mercado, você vai comprar por R$ 7,88, que é o menor preço que tem alguém vendendo. E se você quiser vender isso, tem esse spread ali de 7 centavos, que, cara, é bem dizer 1% do valor da ação, que já vai estar jogando contra você, entendeu? Digamos que você vai comprar os teus R$5 mil, o que vai acontecer? Você vai, a partir do momento que você soltou a ordem a mercado, você vai comprar essas primeiras 300 que estão ali, a 7,88, vai dar R$ 2.364. Daí você vai comprar as outras 300 a 7,89, certo? E somando isso daqui deu R$ 4.731. E já não vai dar para comprar mais um lote de 100, porque seria mais R$ 790 e já ia estourar os R$ 5 mil que você colocou. Então você comprou 600 ações a 4.731. Agora digamos que você quer vender nesse momento. Você já desistiu ali do negócio, viu que você comprou e viu que, putz, não deu boa, quero vender agora esse negócio. Ou pode acontecer também, que quem nunca fez certamente um dia vai fazer, em vez de colocar compra, coloca a boleta errada e coloca a venda. Daí você clicou errado e disse, putz, cara, vendi 600 aqui e queria comprar 600. Que erro de iniciante. Todo mundo já fez pelo menos uma vez na vida. Eu fiz isso daí com o Sanepar uma vez. Inclusive, acho que tem até um vídeo do Thiago Nigro lá que fez ao vivo um negócio disso daí, numa cagadinha dessa. Acontece, gente, acontece. Agora, se você faz isso numa ação de baixa liquidez, olha o que acontece. Você vai precisar vender essa daqui que você acabou de comprar ali por um engano, né? Então, você vai vender... Como é que você vai vender as 600? Você vai vender pela maior ordem de compra que tem. Então você vai vender as primeiras 100 a 781, demais 200 a 779, dá 1.558, mais 200 a 778 e vai baixando o valor. Esse você indo comendo a ordem, as ordens que estão no book de ofertas e escorregando o teu preço ali para vendendo a cada vez mais barato, isso é chamado de slippage, tá?
e vai vender as últimas 100 a 7,73. Então, beleza, aqui você vendeu todas as 600 ações a um valor total de 4.668. Então, o que aconteceu? Tem uma diferença aí de você ter movimentado 5 mil reais de 63 reais. Então, essa diferença, esse spread de cotações que ele acontece aqui no meio, junto com esse slipper dos dois lados, ele está sempre jogando contra você. Sempre está jogando no sentido oposto do que você está fazendo na sua operação. Claro, se você for fazer uma compra limitada, né, não for colocar mercado, o risco disso acontecer é muito menor. Agora, se você está usando uma compra a mercado, isso daqui se torna uma coisa que você está exposto a um risco que, teoricamente, não seria necessário esse risco. Como que não seria? Basta você pegar a mesmo ticker da ação que seja mais líquida. Então a gente viu que, enquanto o Engie 4 tem 117 mil, Engie 11 tem 140 milhões, tem muito mais, né? E aqui eu quis pegar um exemplo de uma empresa que tem uma diferença bem grande para ficar bem claro, eu consegui mostrar o que acontece. Então vamos agora para uma Engie 11. Digamos que para a Engie 11 você vai fazer a mesma coisa, você vai comprar a mercado até os seus 5 mil reais. Primeiro que indo para a Engie 11, aquele spread inicial aqui já não está tão grande, certo? Ainda mais se a gente for olhar ele percentualmente. O spread aqui está de 2 centavos só, que é o que você espera geralmente encontrar no spread de uma empresa que tem alta liquidez. É difícil esse valor aqui estar muito maior do que 1 centavo. Inclusive, se você pegar empresas de alta liquidez, por exemplo, Petrobras, vai estar sempre 1 centavo ali a diferença, porque ela é uma das empresas mais líquidas da Bolsa, né? Agora, se você fosse fazer a mesma coisa que a gente fez na Engie 4, vou tentar comprar 5 mil reais a mercado aqui, o que vai acontecer? Eu vou comprar só 100 ações ali de Engie 11 a 44,31, que vai dar 4.431 reais, e se eu comprei errado ou se eu quiser vender na hora, o que vai acontecer? O preço mais próximo está ali do lado, então eu vou vender a 100 por 44,29 cada uma, dá 4.429. A diferença é só de R$2. Então veja, se você cometeu o erro de acabar comprando sem querer e for reverter isso daqui, você perdeu R$2 num cenário, porque você está usando uma ação muito líquida, versus você perder R$63 no outro cenário que está usando uma ação pouco líquida. E veja que tudo isso daqui também, ele só vai acontecer se você estiver fazendo uma operação de compra ou venda a mercado. Se você estiver colocando alguma coisa limitada, que você escolhe o valor que você vai comprar e deixa a ordem lá aberta até a hora que ela for executada ou não, daí você não vai ter esse problema, mas talvez numa ação menos líquida também seja mais difícil de você conseguir fechar a tua ordem, certo? Espero que eu tenha ajudado então a esclarecer qual é a diferença de cada uma delas, porque isso ainda vai existir por algum tempo, por mais que as empresas novas não estejam usando, você vai ter que conviver com as empresas antigas que ainda são assim e vão continuar sendo assim por um bom tempo, e que eu tenha ajudado você a entender o porquê você tem que escolher a mais líquida e não um outro critério. Então, se você está começando a investir e quer aprender mais coisas, uma das coisas que você vai ter que aprender é o cálculo do preço médio e como controlar seus investimentos. Então, eu vou deixar aqui uma playlist que eu tenho explicando nos detalhes como calcular o preço médio e as coisas que impactam o preço médio, como desdobramento, grupamento, essas coisas que acontecem com ações volta e meia, certo? Obrigado, gente. Até a próxima.